Neste bloco, vamos tratar das características e das operações que ocorrem no mercado de câmbio. E o que é câmbio? Você certamente já sabe, mas vamos relembrar a definição. Câmbio é toda operação em que há troca de moeda nacional por moeda estrangeira ou vice-versa. E compreende também as operações de troca de uma moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Chamo a sua atenção desde já que essas operações de troca de uma moeda estrangeira por outra não estão disponíveis, por exemplo, para as pessoas físicas no mercado de câmbio físico. Você não pode ir a uma casa de câmbio, trocar seus dólares por euros. Você tem que trocar por reais, ou trocar seus reais por dólares ou por euros. Mas numa casa de câmbio, você não pode fisicamente trocar uma moeda estrangeira por outra. Isso só é possível em transações eletrônicas. E é muito comum ser uma operação entre instituições financeiras ou entre investidores que operam em praças distintas, por exemplo, no mercado de câmbio de um país e no mercado de câmbio de outro país. Nós temos basicamente 3 operações no mercado de câmbio. Quando a gente fala de operações no mercado de câmbio, nós falamos essas operações do ponto de vista da instituição financeira. Nenhum de nós pode transacionar moeda estrangeira com outra pessoa. Eu não posso vender dólares para você, nem você para mim. Qualquer um de nós, para adquirir moeda estrangeira, tem que ir a uma instituição financeira autorizada. Vamos ver daqui a pouco quais são as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Então, aquele agente, aquela pessoa que está transacionando moeda estrangeira, ao se dirigir para uma casa de câmbio ou para um banco, o banco, a instituição financeira autorizada, irá comprar ou vender. Então, quando nós falamos de compra ou venda, é do ponto de vista da instituição financeira autorizada. Compra significa a instituição, o banco, a corretora, a casa de câmbio, ele paga em reais pelos seus dólares. Ele está comprando moeda estrangeira e entregando reais. Quando se fala de venda, o banco está entregando moeda estrangeira e está recebendo reais. O banco está vendendo a moeda estrangeira para você. Por isso é que você deve ter reparado que toda vez que aparece na imprensa cotação de câmbio, o dólar fechou hoje a tantos para a compra e tantos para a venda. E o valor da venda é sempre maior do que o valor da compra, porque o banco cobra de você mais do que ele te paga. O banco compra por 1,60 e vende por 1,67. Esta diferença entre as cotações de compra e cotações de venda também é chamada de spread. Lembra do spread que nós comentamos na primeira aula? Neste caso aqui não é o spread entre captação e empréstimos, é um spread entre a compra e a venda de moeda estrangeira. É o spread cambial, mas também é uma diferença que significa lucro para o banco que está intermediando, que está operando no mercado de câmbio. A terceira operação que você vê na tela é a chamada operação de arbitragem, que é aquela onde uma moeda estrangeira é trocada por outra moeda estrangeira, que nós comentamos agora há pouco. Então, como também comentávamos, o agente do mercado, ou seja, aquela pessoa física ou jurídica que pretende transacionar uma moeda estrangeira, tem que se dirigir a uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. E aí a instituição irá comprar ou vender a moeda estrangeira que está sendo oferecida ou adquirida. Os agentes do mercado de câmbio, ou seja, as pessoas que transacionam moeda estrangeira, nós podemos classificá-las em duas categorias.
nós temos aqueles que ofertam divisas. Vamos lembrar que o mercado de câmbio é um mercado. E como todo mercado, os preços, as cotações são definidas pela lei da oferta e da procura. Então temos agentes que ofertam moeda estrangeira, trazem dólares do exterior para cá, e temos agentes que demandam moeda estrangeira, necessitam de moeda estrangeira porque eles vão mandar para fora ou vão viajar para o exterior. Quais são, então, os agentes que ofertam e quais os que demandam divisas? Os agentes que ofertam divisas são os exportadores, eles estão levando mercadorias para fora e trazendo dólares, moeda estrangeira, para o Brasil. Ofertam divisas também os turistas estrangeiros, que eles vêm para o Brasil e precisam trocar os seus dólares ou euros, então eles aumentam a quantidade de moeda estrangeira existente no Brasil, eles ofertam divisas. Os tomadores de empréstimos internacionais, no momento em que o empréstimo entra no Brasil. Quando uma empresa contrata uma operação de empréstimo com o exterior, no momento em que esse empréstimo ingressa no Brasil, está havendo uma oferta de divisas, um ingresso de moeda estrangeira. Também os investidores internacionais, tanto aqueles que investem na bolsa, em aplicações, em ações ou outros títulos, ou mesmo títulos do governo, colocamos aqui bolsa, mas na verdade estamos nos referindo a qualquer investimento financeiro em títulos. E pode ser também um IED, que significa investimento estrangeiro direto. O IED, investimento estrangeiro direto, é quando a empresa monta uma filial no Brasil, a multinacional se instala no Brasil ou aumenta as suas instalações, ela que já possui instalações aqui, investe mais capital na sua filial, então está entrando investimento estrangeiro diretamente na produção. Isso é investimento estrangeiro direto. A outra modalidade é o investimento financeiro. Bolsa, títulos de renda fixa, títulos do governo, todos esses são formas de ingresso de recursos, de divisas, pelos investidores estrangeiros. E temos aquelas pessoas que recebem transferências do exterior. Por exemplo, os parentes dos emigrantes. Há muitos emigrantes brasileiros, especialmente no Japão e nos Estados Unidos, que remetem recursos para as suas famílias no Brasil. Então, as famílias no Brasil estão recebendo transferências do exterior. Portanto, está havendo um ingresso de moeda estrangeira a partir daquilo que foi remetido lá de fora. Então, estes são os agentes que ofertam divisas, aumentam a quantidade de moeda estrangeira no Brasil. E temos aqueles agentes do mercado que demandam divisas, necessitam de moeda estrangeira, vão viajar para o exterior ou vão remeter recursos para o exterior. O primeiro deles são os importadores. Aquele comerciante que traz mercadoria estrangeira para o Brasil, paga por essa mercadoria e paga em moeda estrangeira. Então está remetendo dólares para o exterior. É a importação. Temos os turistas brasileiros. Qualquer um de nós, quando viaja para o exterior, necessita de moeda estrangeira. Vai a uma casa de câmbio, a um banco, e entrega reais e o banco nos vende dólares ou euros. Então, nós, ao viajarmos para o exterior, estamos demandando, necessitando de divisas. Os tomadores de empréstimos internacionais, no momento do pagamento das prestações. Então, vocês vejam que no empréstimo internacional, a operação aparece dos dois lados. Quando o empréstimo entra, é uma oferta de divisas, porque entrou dólares, entraram recursos, entraram divisas. Mas quando o tomador
o devedor paga as prestações desse empréstimo, ele é alguém que necessita de dólares para remeter para o exterior, ele está pagando o empréstimo que contratou. E aí preste atenção num detalhe: empréstimos internacionais, no final das contas, significam saída líquida de divisas, porque é claro que tem juros nessa operação, então o valor que será remetido é maior do que o valor que entrou. Por isso é que uma enorme dívida externa é um problema para o país, porque a tendência é a de saída maior de divisas, na medida em que os tomadores necessitam pagar as prestações do empréstimo contraído. E também os investidores internacionais. Quando o investidor internacional que investiu em títulos, bolsa, títulos de renda fixa ou títulos do governo, quando ele resgata esse título, ele leva o dinheiro para fora, ele finaliza ou resgata parte da sua aplicação financeira e remete os recursos para o exterior. Então ele está demandando divisas, está necessitando de dólares para remeter para fora. Também as empresas multinacionais, a filial, ao fechar o balanço, aqueles lucros que ela obteve com a sua operação, aquela parcela de lucros que for remetida para o exterior, a remessa de lucros das multinacionais, também é uma saída de divisas. Então, o investidor internacional que fez investimento estrangeiro direto e que está remetendo para a matriz parte dos lucros obtidos na filial da multinacional no Brasil, é também um agente que demanda divisas, que necessita de moeda estrangeira para mandar para fora. E são também agentes que demandam divisas aqueles que remetem transferências para o exterior. Nós temos imigrantes que se estabeleceram no Brasil e que a família está fora, então eles remetem recursos para o exterior. Temos pessoas que têm amigos no exterior, então se eu quero ajudar ou pagar alguma coisa para esse meu conhecido, estou remetendo recursos para o exterior, isso é uma transferência internacional. Essas transferências, esses pagamentos, são feitos por meio de remessa eletrônica. E aí vamos ver as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Aquelas instituições financeiras e assemelhadas que têm autorização do Banco Central para essas instituições comprar ou vender moeda estrangeira. A primeira delas são os bancos e a Caixa Econômica. Bancos exceto de desenvolvimento, já vamos ver por quê. Os bancos, tirando os bancos de desenvolvimento e a Caixa Econômica, estão autorizados a fazer todas as operações previstas no regulamento. Lembra do nome? Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, RMCCI. Os bancos, exceto os de desenvolvimento e a Caixa Econômica, estão autorizados a desenvolver todas as atividades previstas no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. Colocamos exceto os bancos de desenvolvimento porque eles aparecem na próxima linha. Os bancos de desenvolvimento só podem desenvolver, só podem fazer algumas operações específicas autorizadas. E as demais instituições financeiras podem fazer algumas atividades. Elas podem operar no câmbio manual, a troca física de moeda nacional por moeda estrangeira e vice-versa. Elas podem operar nas transferências internacionais. Elas podem operar no câmbio simplificado de exportação e importação e podem operar no interbancário em dólar. Estas instituições podem fazer também arbitragem no país. Arbitragem no exterior, elas só podem fazer por intermédio de um banco ou da Caixa Econômica Federal. São essas instituições: as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as chamadas financeiras, as corretoras de valores, as distribuidoras de valores
e as corretoras de câmbio, conhecidas como casas de câmbio.